Graça e paz, que Deus abençoe a cada uma de vocês que estarão vendo este vídeo, ouvindo essa reflexão. Fui gentilmente convidada pela nossa querida irmã Simone para trazer uma reflexão às mulheres da Igreja Batista em São Mateus e me sinto muito honrada por fazer parte deste momento com vocês, poder compartilhar um pouco da porção de Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas. Quando a irmã Simone me convidou, além de ficar muito honrada e lisonjeada, aí vem aquela questão: a Bíblia é tremenda, a palavra de Deus é tremenda. O que eu vou falar com essas irmãs amadas que tem sido uma bênção, várias reflexões lindas, e a Bíblia, ela toda, a palavra de Deus é maravilhosa, tem assunto para tudo. Mas aí o Espírito Santo veio e falou: fala sobre a minha palavra. E desde então eu tenho trabalhado isso e falar com vocês a respeito da palavra de Deus, a importância do conhecimento da palavra de Deus. E aí me veio aquela questão, né? Hoje em dia se usa muito o termo o lugar de fala. E nós, como mulheres, aonde é o nosso lugar de fala dentro da igreja? É na palavra de Deus. Nós temos o nosso lugar de fala, sim, também na igreja. É o nosso lugar. E aí Deus falou: fala sobre isso, a importância do conhecimento da minha palavra ou da palavra do Senhor. E quando a gente fala em conhecimento, vem aquele texto maravilhoso que está no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele foi conhecido como um dos profetas menores. Eu não vou entrar muito nessa questão teológica, mas só para as irmãs se situarem, um dos profetas menores que profetizou 8 séculos antes de Cristo, um tempo difícil, profetizou contra o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e ele profetizou após a queda de Samaria e continuou falando daquele povo rebelde, aquele povo insensato que não ouvia os profetas, só queria ouvir aquilo que era doce ao ouvido, e ele estava ali pregando, falando, profetizando aquele povo duro de coração. E ele é contemporâneo do profeta Amós, que também foi outro profeta que sofreu bastante. É estranho, né? Como se choca com muitas mensagens atuais que dizem a respeito de boa vida no Evangelho, uma boa vida no sentido de prosperidade, de não ter problemas. Os profetas antigos, eles, e também no começo da igreja, eles sofreram muito as consequências de se pregar a verdade. Então, Amós pregando a esse povo de coração duro que não queria ouvir a voz de Deus, ele falou uma coisa muito forte. E eu quero compartilhar com vocês este versículo que está no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde o profeta disse o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha que coisa forte que o profeta fala. Meu povo sofre porque rejeitou o conhecimento de Deus. Que coisa triste rejeitar o conhecimento daquele que nos criou, daquele que nos amou primeiro. E o povo até hoje continua sofrendo por falta do conhecimento da palavra de Deus.
Se isso era uma prática comum na época do profeta Oséias, hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas sofrem por não conhecer a verdade de Deus, por não conhecer a verdade bíblica e se deixam ser enganadas por tantas coisas banais, tantas coisas que não têm a ver com a palavra de Deus nos dias de hoje. E isso é muito triste quando a pessoa não tem interesse em aprender a palavra de Deus. Ela sofre as consequências dessa rejeição. E é o que aconteceu com o povo de Israel, infelizmente acontece com a igreja desde o seu início até os dias de hoje. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sei se é do conhecimento de todas, mas este mês, no mês passado agora em junho, eu concluí meu curso de teologia, para a glória de Deus. E no dia da apresentação da minha banca, uma professora que fazia parte, nas suas considerações, ela falou uma coisa que me intrigou e foi até um dos motivos que me levou a trazer essa mensagem para vocês. Que como é difícil ver uma mulher num curso de teologia onde a maioria maciça é formada por homens. E mais difícil ainda uma mulher chegar até o final de um curso de teologia. E eu perguntei para mim mesma depois, por que acontece isso? Quando nós olhamos para a igreja, a gente vê a presença forte da mulher dentro dos ministérios. A gente vê mulheres aqui, que esse ministério de mulheres, uma bênção, mulheres atuantes, mulheres que trabalham na obra do Senhor, mulheres que trabalham junto no Ministério de Intercessão, ao qual eu também faço parte, na EBD, com as crianças, Ministério Infantil, juniores, adolescentes, jovens, enfim, a mulher é tão atuante na igreja. Então fica também essa coisinha aqui para quem sabe as mulheres terem vontade de fazer um curso no âmbito acadêmico. Mas ainda que isso não seja o predominante, a intenção de se formar num curso acadêmico, mas que nós, mulheres, possamos buscar com intensidade conhecimento da palavra de Deus. Teologia, a palavra tel vem de Deus, logia, estudo, mas não é o estudo de Deus, que Deus não é passível de estudo. Então nós estudamos o quê? A palavra de Deus. E se para muitas mulheres, no campo acadêmico isso não é relevante, mas que no dia a dia essa busca seja intensa, essa busca seja fervorosa, buscar o conhecimento. E como nós vamos buscar o conhecimento? Através das Escrituras, através de um relacionamento com Deus, através da oração. O profeta Oséias mesmo, aqui no capítulo 6, ele nos chama a esse conhecimento de Deus. Ele fala ali no capítulo 6, venham, voltemos para o Senhor. E ali no versículo 3 ele fala, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha que coisa tremenda, ele chama a gente para um conhecimento de Deus contínuo, porque a gente nunca esgota o conhecimento de Deus. Ainda que Jesus volte ou que Ele nos chame, a gente só vai conhecer Deus na sua plenitude, na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que buscar esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, que é construído dia após dia, que é construído através do conhecimento das Escrituras. E nós temos uma igreja que nos oferece um banquete maravilhoso em relação a isso. Uma igreja que incentiva o estudo, que incentiva a essa busca. Glória a Deus por isso. É tão importante este conhecimento, minhas queridas irmãs. E a gente vê que essa questão do relacionamento com Deus é através do conhecimento da palavra e de oração.
E uma coisa interessante também, lá no Evangelho de Mateus, versículo 22, aliás, capítulo 22, versículo 29, Jesus fala uma coisa muito forte ali para os saduceus quando tentam fazer uma pegadinha acerca da ressurreição ali com Jesus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Jesus fala o seguinte para eles: vocês erraram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que interessante. Por que as pessoas erram? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente não pode elevar uma em detrimento à outra. Conhecimento e poder andam juntos. Porque se a gente, de repente, quer intelectualizar demais o conhecimento e esquecer da parte espiritual, isso pode gerar uma arrogância espiritual, uma arrogância intelectual. E se a gente também exacerba no poder e rejeita o conhecimento, muitas vezes podemos confundir heresias com voz de Deus. Então, conhecimento e poder de Deus andam juntos. Jesus mesmo disse isso. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Então, que nós possamos conhecer as Escrituras e esse poder de Deus que emana desse relacionamento que nós buscamos junto ao Senhor. E também em Mateus 24:11, Jesus fala a respeito de falsos mestres que enganarão a muitos. E por que muitos serão enganados? Por falta do conhecimento. Porque muitos estão sendo enganados por falta do conhecimento. Uma advertência que o Senhor Jesus já deixou para o seu povo, para os seus seguidores. Existem os falsos mestres, existem os falsos ensinamentos, mas só o conhecimento vai fazer com que nós saibamos discernir um do outro, para que a gente não caia nessas armadilhas. Também em Atos 2:42, ali no início da igreja, Lucas deixou registrado acho que um dos versículos mais fortes a respeito da igreja, como ela deve proceder. Ele diz ali que naquele momento os seguidores do Senhor se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partilhar do pão e as orações. Então, o ensino dos apóstolos não era o ensino de qualquer um, não, era o ensino dos apóstolos. E é assim que a gente tem que ser, é assim que a gente tem que proceder, firme no ensino, na oração. E o que acontecia quando as pessoas se procediam desse jeito? Lá no versículo 47 diz que a igreja caía na simpatia do povo. Porque hoje não acontece a mesma coisa? Será que está faltando mais dedicação da gente no ministério da palavra, no aprendizado da palavra? E para não delongar muito também aqui, também gostaria de citar Paulo em Efésios, no capítulo 4. Opa, eu deixei aqui já separadinho. Lá no capítulo 4 de Efésios, Paulo diz uma coisa muito interessante. No 4, a partir do versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Minhas irmãs, está vendo como é importante o conhecimento da palavra de Deus? Como isso é importante para
a nossa vida pessoal, como para a nossa vida ministerial, nossa vida no corpo de Cristo, busquemos o conhecimento de Deus, ainda que não seja num campo acadêmico, numa faculdade de teologia, mas na busca constante, numa escola bíblica, bons livros, boas referências, para que a gente não seja enganado por qualquer vento de doutrina, por qualquer falso mestre. E eu não canso de repetir isso, falo isso sempre nas minhas lives de oração. Nós temos uma igreja abençoada nesse sentido. A gente não precisa ficar comendo fora, mas se algumas vezes a gente acaba vendo algo num tempo livre, que seja algo que esteja dentro do padrão bíblico do Senhor Jesus. Então, meu incentivo para vocês é esse: busquemos o nosso lugar de fala na palavra de Deus. O seu lugar de fala. Ainda que você possa pensar assim, a igreja não ordena pastora. Isso é o de menos, Ser pastor é um ofício que Deus dá a pessoas específicas, mas no nosso dia a dia nós somos pastoras. Você é pastora do seu lar, se você for casada, você exerce um pastorado no seu lar. Então é importante que você tenha o conhecimento de Deus para ser uma boa esposa. Se você não é casada, para ter bons relacionamentos, boas amizades, um bom testemunho. Se você tem filhos, o conhecimento vai te ajudar na construção social, espiritual, psicológica do seu filho. Em todos os campos da nossa vida, pessoal, ministerial, profissional, o conhecimento da palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso norte. Busquem a Deus, busque o conhecimento. É isso que eu quero deixar para vocês hoje, essa reflexão, que já falei demais. Mas eu espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês e que tenha aguçado a vontade de buscar cada vez mais esse relacionamento com Deus. Deus abençoe vocês e que nós possamos ter o nosso lugar de fala dentro da palavra de Deus, cheio do conhecimento e do poder. Deus abençoe.